Amém? Pode assentar. Quem já ouviu falar aquele passarinho, o papagaio aqui? Tem gente que até tem em casa, né? Ele é um dos pássaros que tem a vida mais longa. Chega a viver 80, 90 anos, o papagaio. E quando eu estava ministrando no final do ano passado lá em Goiás, eu saí um dia de manhã. É uma fazenda que tem muito papagaio lá, tem arara, esses passarinhos. E eu estava debaixo de uma árvore, sentei debaixo de uma árvore, estava orando e de repente eles começaram a voar por cima da fazenda. E eles voam muito alto. E eles têm aquele canto forte, né? Você ouve longe. E eu vi que eles iam para um lado, iam para o outro, e depois eles, uns 30 metros da minha frente, tinham umas árvores bem altas. E eles sentaram os dois naquela árvore. E eles ficaram um bom tempo ali. E em dado momento, um deles desceu, e tinha meio um pouco de cerrado, aqui é mato dessa altura, tem muita sementinha, e ele desceu ali e começou a comer, mas o outro não descia. E eu fiquei mais de uma meia hora observando o jeito deles. Aquele lá se esbaldando no meio das sementes lá, e o outro em cima da árvore, não descia de jeito nenhum. E aí eu peguei e saí dali e eu fui para o lado deles. Quando eu fui chegando perto do que estava no chão, o outro ele só cantou uma vez. Imediatamente aquele que estava no chão voou e foi sentar com ele lá em cima. Ele estava ali guardando o parceiro. O papagaio, ele é quase o mesmo comportamento do ganso canadense. Ele só tem um parceiro. Eles vivem a vida toda, o casal. E ali Deus começou a me mostrar como é o Espírito Santo comigo e você. O Espírito Santo, ele vê as coisas do alto, no nível de Deus, porque ele é Deus. E se você estiver em sintonia com o Espírito Santo, ele sempre vai te livrar do diabo. Ele sempre vai poder te guardar e te orientar nas decisões que você tem que tomar. Ou seja, o Espírito Santo, por ele ser Deus e estar no nível de Deus, ele discerne tudo espiritualmente. E quando eu e você está em comunhão com ele, você também passa a discernir espiritualmente. Você começa a ver as circunstâncias, os problemas de cima, e não no nível que o diabo quer que eu e você enxergue. Jesus em João 16 disse assim, não sei se é 16 ou 15, vocês não podem suportar o que eu tenho para dizer para vocês agora, mas quando vier o Espírito Santo, que eu da parte do Pai vos enviarei, ele vos falará todas as coisas. O que estava dizendo? Que aqueles homens, sem o Espírito Santo, sem a obra redentora concluída e a pessoa do Espírito Santo na vida deles, eles não conseguiam discernir o que Jesus estava falando para eles. Eles entendiam tudo no nível da alma. Ele falou, mas quando o Espírito Santo vier, quando eu concluir a obra redentora, eu vou poder enviar ele. E quando ele vier, ele vai vir habitar dentro de vocês. E ele vai ajudar vocês a entenderem as coisas espiritualmente. Ele vai dar o discernimento, ele vai dar a revelação da palavra para vocês. Então, quando o Espírito Santo veio habitar em mim e você, ele veio com essa função. Nos ensinar a discernir as coisas de Deus. E por que nós não discernimos? Porque, lembra o primeiro dia que eu falei aqui? Que quando você aceitou Jesus, o Espírito Santo nos apresentou Jesus. E depois Jesus nos apresentou o Espírito Santo. E ele disse, ele vos guiará a toda a verdade e ensinará todas as coisas. Mas nós desprezamos isso às vezes. E quando eu falo nós, não é só aqui. A igreja de Deus, espalhada por toda a terra, ela negligencia a pessoa do Espírito Santo. Então nós temos um monte de crianças dentro das igrejas. Crianças com 30 anos de convertido com mentalidade de 1 ano. Não se cresceu espiritualmente. E Deus, ele entende essa condição nossa. Por isso que Jesus nunca exigiu nada dos apóstolos durante o ministério terreno dele. Porque ele sabia que eles não tinham o que oferecer para Deus. Eles não tinham discernimento, eles tinham um desejo, andar com Deus. Eles deixaram tudo na vida deles. E disseram, eu quero, Senhor. Eu quero andar com você, Jesus. Eu aguardei esse dia. Estava escrito na lei, estava escrito nos profetas. João Batista falou para nós. E quando João Batista falou, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A palavra fala que 2 dos apóstolos deixaram João Batista e seguiram Jesus. Falou, agora esse é o homem. E um deles perguntou, onde moras? Jesus disse, vem e vê. E a palavra diz que ele passou aquela noite na casa de Jesus. Eles queriam Jesus. Então eu sei que se nós estamos aqui porque você quer Jesus. Você não está aqui à toa.
As pessoas às vezes não pegam uma Bíblia e vão à igreja à toa, porque um dia a vida entrou dentro deles. Eles não pertencem mais a este mundo, são novas criaturas. Só que nós podemos ser nova criatura e viver como nenéns espirituais a vida toda. É por isso que às vezes nós não conseguimos receber de Deus, sermos libertos em certas áreas da nossa vida, porque nós nos comportamos como criança. A criança, quando ela é criança, é bonito. Mas quando um adulto começa a se comportar como criança, fica meio indecoroso, não fica? Então olha que a palavra de Deus diz, abre em 2 Pedro, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 1. Deixando, pois, toda malícia, todo engano, e fingimentos, e inveja, e toda sorte de maledicências, desejai ardentemente como meninos recém-nascidos, o puro leite espiritual, para por ele crescerdes para a salvação. Agora que já provastes que o Senhor é o quê? Chegando-vos para ele pedra viva, rejeitada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Vós também, como pedras vivas, edificados como casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por Jesus Cristo. Pois na Escritura se diz, vede que põe em Sião uma pedra angular eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido. Você já viu um neném como é que ele anseia pelos seios da mãe? Quando ele ainda está sendo amamentado? Pega um nenenzinho de alguns meses, coloca uma BMW aí para fora e coloca a mãe perto dele e vê quem que ele quer. Ele não tem nem conhecimento, ele nem sabe o que é uma BMW. Ele não discerne. Para nós pode ser, nossa, que carrão, mas para ele, quando ele sente o cheiro do leite no peito da mãe, quando ele sente o cheiro da mãe, ele não toca nada pelo peito da mãe dele. Por isso que o apóstolo está dizendo, desejai como uma criancinha deseja ardentemente o seio da mãe, o leite espiritual, o leite materno, deseje também a tua comunhão com Deus. Da mesma maneira. Por que ele nos compara a criancinhas recém-nascidos? Porque nós somos crianças espirituais. Cada um com uma idade. Mas quando você nasceu de novo, da mesma maneira que você tem um corpo físico, nós temos crianças aqui de várias idades, não tem nenenhas aqui, mas tem de várias idades. Cada um tem um tipo de comportamento. Cada um tem uma necessidade. Então quando eles nascem, a mãe está com aquele neném, não tem manjar, não tem pudim, não tem picanha. Para ele, o que é interessante é o leite. É o leite. Outro dia tinha uma irmã, ela estava amamentando ainda, e essa criança começou a chorar na igreja, chorar, e ela ficou meio desconfortável. E aí ela pegou e saiu para fora, né, e começou a amamentar, ela parou. Eu falei, você não tem que ficar desconfortável, é a necessidade dele. Chegou a hora, ele quer. Ele precisa, aquilo é vida para ele. Nada substitui aquele alimento. Você pode preparar uma feijoada daquelas e falar, filho, come. Ele vai olhar, não pode até comer, mas se ele comer, ele morre. Porque o que vai realmente preencher ele, o que vai sustentar ele, é o genuíno leite espiritual. É o seio da mãe dele. É aquele leite, ele não troca aquilo por nada. Você pode pegar e pôr ele num colo diferente, fazer uma... Como é que faz esse negócio que põe a criança dentro? Que usa cestinha, né? Uma cestinha, fazer ela de seda, de linho puro, mas a hora que ele sentir o cheiro da mãe dele, ela pode estar vestida com um saco de estopa. É ela que ele quer. Porque nada agrada mais aquela criança. Então Pedro está dizendo, da mesma maneira que uma criança deseja o leite materno, desejai ardentemente o genuíno leite espiritual. Porque se você beber desse leite, você vai crescer para a salvação. Você vai desenvolver a tua vida em Deus. E a igreja, ela não entende isso. Ela parou. Porque a única pessoa que pode te dar esse leite se chama Espírito Santo. Ele é a nossa babá, vamos colocar assim. Você notou que Jesus disse que o Espírito Santo, Paulo diz, que o Espírito Santo, através de nós, clama, Abba, Pai, ou Paizinho. Ele está te ensinando a se relacionar com o Pai. Agora, você já pensou em entrar aqui na igreja, uma irmã com um nenenzinho de colo? Todo mundo quer beijar, principalmente as mulheres, né?
Mulher, quando vê outra mulher, mesmo que ela não queira ter filho, mas quando ela vê a outra com o neném, não é que bonitinho. Que criança cheirosa. E beija, e abraça, e pega aquela criança. Agora imagine uma irmã entrando com uma criança de 12 anos no colo. A hora que você vê que aquela criança não tem nenhum problema físico, você vai dizer, mas isso está fora. Olha que coisa mais estranha. Uma criança daquele tamanho. Quando você pega uma criança e ele começa a brincar no chão, dá os primeiros passos, a gatinhar, para os pais é o maior prazer aquilo. Agora você imagine entrar uma criança um adolescente aí, gatinhando aqui dentro. Por que eu estou te falando isso? Porque as coisas são bonitas de acordo com a idade. Você respeita, porque você entende que aquela criança de colo, ela não pode andar, ela não está preparada para aquilo. Então é bonito ela mamar no peito da mãe. É bonito às vezes ela chupar o dedinho, é bonito ela começar a querer falar as primeiras palavras, a gatinhar, andar, é interessante. Mas quando ela já tem 6, 7 anos, você já fala, essa mãe não dá educação para essa criança, não? Olha, uma criança desse tamanho querendo mamar no peito da mãe, na hora da reunião correndo para lá e para cá. Agora você imagine entrar uma irmã com um rapaz de 30 anos no colo. Então o que eu estou tentando te dizer é que espiritualmente às vezes a gente age dessa maneira. Nós não agimos como homens espirituais, nós agimos como bebês espirituais, como crianças espirituais, porque nós não estamos sendo amadurecidos. Então às vezes as pessoas olham, nossa, mas aquele irmão frequentou a igreja há 50 anos, mas nunca saiu daquele problema financeiro, nunca foi curado daquela enfermidade. Ele frequentou a igreja há 50 anos, mas ele tem a idade de 1 ano espiritualmente. Ele não entendeu os valores, ele não cresceu espiritualmente. Então, quando a gente está falando de princípios, de práticas, é isso que vai nos dar o crescimento espiritual. É essa prática que vai nos levar a se comportar com maturidade. Os ministérios foram entregues à igreja justamente para dar esse crescimento para cada pessoa. É uma junção. Todos os ministérios funcionando, eles operam na mesma plenitude que Jesus operou. Quando eu te falo na igreja como corpo universal, não como uma igreja local. Mas quando todos os dons funcionam, foi da mesma maneira quando os apóstolos funcionaram. Todos os apóstolos juntos, os apóstolos do Cordeiro, Pedro, João, Tiago, Mateus, Lucas, Natanael, Filipe, eles funcionaram na mesma condição, juntos, todos os dons que operou em Jesus, operou neles. Porque era a base da igreja. Então, quando eu e você se entrega, o Espírito Santo, ele tem a porção que eu e você necessita para crescer e funcionar como membro do corpo de Cristo, individualmente. Então, às vezes, é por isso que a pessoa, ele está na igreja, mas ele não deixa de mentir, ele não deixa de xingar, não deixa de gritar. Se você for na casa daquele homem ou daquela mulher, o mesmo comportamento que ele tinha anos atrás, ele continua tendo. Na igreja é fácil disfarçar. E às vezes a gente olha, nossa, mas é uma pessoa tão fiel. Oferta, vem à igreja, participa dos cultos, mas não tem o tratamento por dentro. Não há mudanças. Então os valores continuam mesmo ali. Quando você começa a orar em línguas, o Espírito Santo começa a remover as coisas que não prestam aí dentro. Deus disse que é a remoção da imundícia para que seja implantada a sã doutrina, a boa palavra. E nós às vezes não entendemos esse processo na nossa vida. Porque nós só temos objetivos pessoais. Eu quero mudar a minha vida financeira, eu quero que o meu marido mude, eu quero que a minha esposa mude, eu quero que os meus filhos mude, eu quero que o irmão mude, que ele seja liberto. Mas nós não olhamos para nós mesmos. E quando você se coloca na presença de Deus, a prioridade de Deus é você. Então, às vezes, há coisas que estão nos impedindo de entrar naquele lugar. Sabe, às vezes, uma vez Deus me mostrou o nosso espírito como uma casa. É como se você convidasse alguém para entrar na sua casa e você mostrasse só os cômodos que te interessa mostrar. Você recebe a pessoa na sala, na copa. À medida que você pegar um pouquinho de intimidade com ela, até lá na cozinha ela senta. Mas naquele quartinho secreto, ninguém entra. Naquele quartinho onde está guardado a deformidade do caráter, onde está guardado o egoísmo, a carnalidade. Então Deus, às vezes, ele precisa entrar naquele lugar. Ele não tem liberdade. Então ele fica limitado. Então essa pessoa continua agindo como uma criança espiritual. A palavra de Deus, quando ela é ministrada para mim e para você, Jesus disse, o Espírito Santo ele vai te guiar à verdade. Ele vai te levar a um lugar chamado verdade.
Ele vai te chamar para uma libertação. Então nós começamos a orar em línguas. Qual que é a primeira operação de Deus na nossa vida? Você já viu passar um arado na terra? O que ele faz? Eu lembro quando eu fui a primeira vez, há uns 12 anos atrás, eu fui ministrar lá em Rondonópolis, na casa do Lúcio. Eles moravam numa chácara, que é o irmão do pastor Célio. E nós estávamos sentados conversando antes do almoço, e do lado tinha um homem trabalhando, arando a terra. Só que aqueles arados bem antigos, que ele põe um cavalo na frente e vai puxando o arado com aquela ferpa para cima e vai rasgando a terra. E Deus começou a me mostrar ali como é que o Espírito Santo trabalha no nosso coração. Que quando você começa a orar em línguas, parece meio desconfortante no momento e parece que não tem resultado, porque a primeira coisa que Deus tem que fazer é quebrar a nossa resistência. Sabe? O solo para receber a boa semente, ele tem que ser quebrada a resistência dele. Jesus, quando ele falou sobre o semeador, ele diz que a semente que cai em solo rochoso, ela logo com alegria ela cresce. Só que vindo a tribulação, a perseguição por causa da palavra, por causa daquela semente que aquele solo recebeu, logo aquela pessoa se escandaliza. Quantas pessoas a gente conhece dessa maneira? Que senta num culto, olha, eu ouvi tudo que eu precisava. Eu já fui assim. Nossa, essa pregação foi para mim, só tinha eu lá no auditório. E com alegria você fala, encontrei a solução para os meus problemas. Nossa, era tudo o que eu queria. Dá um doce para uma criança. Dá um doce para ela. Dá uma bola de presente no aniversário. Ou num dia de Natal. É tudo o que eu queria, era esse presente. Não é assim que a criança age? Só que você pode estar fazendo um churrasco lá, mas ela quer a bola. É a bola que ela quer. Ela quer a bicicleta. Filho, se você estudar esse ano, eu vou te dar. Não, eu vou estudar. Eu vou ser o melhor aluno esse ano. Mas o objetivo é a bicicleta. Só que depois de alguns dias está lá no canto. Está lá no canto. E às vezes nós temos a mesma atitude de uma criança. Eu quero a benção. E às vezes Deus te dá a benção. Só que aí passa. Aí passa. E continua agindo da mesma maneira. Mas há uma semente que cai no meio dos espinhos. Que são os cuidados da vida. O desejo das riquezas. As demais ambições. Que concorrendo com a palavra, sufocam a palavra. E ela fica infrutífera. Não há crescimento. Então aquele solo ele recebe a instrução, mas a condição interna dele não permite que a semente se desenvolva. Jesus falou para os apóstolos, eu tenho muito o que falar ainda, mas enquanto o Espírito não vier, para ajudar vocês a discernirem, vocês não vão suportar, vocês não vão entender o que eu tenho para falar para vocês. Então às vezes Deus quer nos levar a níveis muito maiores no nosso andar com Ele. Deus tem um chamado para cada um de nós. Só que pelo fato de nós não deixarmos Ele trabalhar aqui, e trazer o leite que vai nos dar o crescimento, nós ficamos parados no tempo. Vivendo de culto em culto, às vezes, de reunião em reunião. Então nós chegamos no momento onde o Espírito Santo está nos chamando para um compromisso com Deus. Ele falou, olha, se você quer crescer, se você quer desfrutar, se você quer andar como uma nação eleita, como uma geração eleita, como uma nação santa, eu chamo você, deseja ardentemente o leite espiritual. Busca a comunhão, permite que eu te dê esse crescimento, é isso que Deus está falando. Então quando você começa a orar em línguas, é essa resistência que é quebrada. E quem criou essa resistência foi o diabo. Isso pertence ao velho homem, não foi Deus que plantou os espinhos. Deus não plantou as ervas daninhas. Ele não plantou, não colocou um solo pedregoso. Ele está dizendo, deixa eu mudar a condição do teu interior. Deixa eu ministrar para você. Então nós temos um corpo de adulto, mas um espírito de criança. E da mesma maneira que eu dou prioridade para o meu corpo desenvolver, eu levanto de manhã, o que você faz de manhã? Você vai tomar um café, vai se alimentar bem, dali a pouco é o horário do almoço, janta, você cuida bem do seu corpo, principalmente dos seus filhos. Ninguém daqui, tem um monte de criança, nenhum dos pais saiu sem primeiro dar atenção para os filhos hoje. Ou eu estou errado? Você chegou, se precisou dar um banho, você deu, preparou a mamadeira para trazer, colocou uma boa roupa, passou um perfuminho nas crianças, porque é o seu filho, eu quero que ele esteja bonito lá. Não é errado. Mas Deus nos deu uma nova natureza, Ele está dizendo, cuida dela da mesma maneira. Deseja o crescimento, deseja andar na minha condição da mesma maneira que naturalmente você anseia pelas outras coisas. E aí olha o que ele fala no versículo de baixo.
versículo 5. Vós também, como pedras vivas, edificados como casa, o quê? Espiritual. Ele não está falando de ministério, de chamado aqui, está falando de cada membro do corpo. Ele está dizendo, você João, você Maria, você Márcia, você Luiz, vocês também são pedras vivas agora. Vocês também foram constituídos para a casa espiritual. Vocês também foram chamados para ser de um sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais, ou seja, a fim de ter comunhão com Deus. Será que foi para isso que Deus me chamou? Foi para isso que Ele me chamou. Então, às vezes, a gente vê uma pessoa e fala, por que esse irmão não consegue perdoar? Por que eu não consigo perdoar? Por que às vezes ainda eu sinto toda aquela condição de inveja que eu tinha, eu tenho ela ainda? Por que eu não consigo semear, como nós estávamos falando ontem? Porque eu não tenho a noção de Deus nesses valores. Eu tenho uma noção de uma criança. Olha bem Pedro, quando Pedro andou com Jesus, ele disse, olha, eu morro por ti. Jesus falou, você não sabe o que está falando. Não, Jesus, eu sei. Eu dou a minha vida pelo Senhor. Jesus falou para ele, filho, nessa mesma noite, antes que o galo cante 3 vezes, você vai me negar? Não, antes que o galo cante, isso. Ele falou, não, o senhor está equivocado. Mas Jesus conhecia a idade de Pedro no espírito. Jesus sabia que ele tinha o desejo de fazer aquilo, mas ele não tinha maturidade para fazer. Ele não tinha. Não é que ele queria trair Jesus. Ele mesmo desconhecia como ele era por dentro. E quando ele fez aquilo, Jesus olhou com um olhar de amor. A palavra diz que Jesus se virou. Ele estava lá sendo torturado já. E quando Pedro negou ele pela 3ª vez, ele se virou e olhou para Pedro. E diz que Pedro chorou amargamente. Mas Jesus não olhou para condenar. Jesus disse, eu sabia. Eu te conhecia, filho. Mais do que você imagina. Mas quando Jesus visita eles na praia, Jesus disse assim, você será levado para um lugar onde não queira ser levado. Jesus estava dizendo como Pedro morreria. Jesus estava falando, filho, você um dia disse que morreria por mim, você vai morrer por mim. E aí Jesus conversando com eles, depois que ressuscitou, falou, fiquem em Jerusalém, até que do ar sejais cheios do poder de Deus. Quem foi o primeiro homem que se levantou para pregar? Pedro. E o que Pedro fez? Aqueles homens que ele teve medo deles, ele disse, aquele Jesus que vocês crucificaram, que vocês assassinaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Imagine o peito que Pedro teve que ter para dizer aquilo diante de todo o sacerdócio judaico. Ele chamou os maiorais dos judeus, em Jerusalém, o centro da religião judaica, de assassinos. Eles poderiam pegar Pedro naquele exato momento e apedrejar ele ali, crucificar, matar, mas era tão forte dentro de Pedro, ele tinha discernido. Ele falou, agora eu sei. Então, enquanto eu e você não tem o amadurecimento, você tem a teoria da palavra. Mas o que dá crescimento é aquela palavra, aquele leite que você realmente bebe dele e se submete a ele, você deseja aquilo. Aquele alimento sólido. Uma vez um irmão falou assim, ele já vinha orando em línguas há algum tempo, ele falou, eu nunca mais levo ofensa. Irmão, eu fui curado. Eu nunca mais vou me ofender com ninguém. Nesse negócio eu não bebo mais. Não foi 1 ano. E ele foi tão ofendido que o diabo quase parou totalmente o ministério dele. Ele achava, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas. Então nós temos uma pessoa que quer nos ajudar a crescer espiritualmente, a ter atitudes espirituais. Por isso que quando eu e você não passa esse tempo com o Espírito Santo, qualquer tipo de problema e adversidade que vem, imediatamente o diabo nos para. Nós não crescemos naquela área. Não crescemos. Eu e você é o templo do Espírito Santo. E como é que ele edifica Jesus? Cada revelação da palavra que você recebe, e você se firma nela, e você se submete a ela, passa a ser parte da natureza de Jesus, que veio habitar dentro de você. Você já parou para pensar nisso? Morada da unção de Deus. O que é unção? É Deus se identificando com a verdade dele dentro do nosso coração. É ele se identificando, não, realmente o meu filho foi mudado por essa verdade. E ele habita ali. Ele pôde entrar naquele quartinho e substituir a deformidade que tinha ali pela graça dele.
pela paz dele, pelo amor dele. Então, dia a dia, eu e você está crescendo. Até quando eu vou crescer? Não tem nível. Você quer ver até onde você vai crescer? Abre em Efésios, capítulo 4, versículo 7. Mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Por isso diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro, e deu dons aos homens. Ou seja, ele levou todo o direito que o diabo tinha de nos oprimir e foi cativo. Ele não tem mais direito de te trazer você cativo, de oprimir você. Ele venceu o diabo. Ele venceu aquele que tinha poder de nos trazer cativos, de nos prender. Você é livre. Mas ele sabe que se ele não puder nos instruir, nós não vamos viver como livres. Olha, antigamente, hoje ainda tem isso, mas aqueles coronéis, o sonho deles era ter um filho homem, para dar continuidade ao sobrenome dele e ele deixar a herança para o filho. E a herança dele aumentava, porque quando ele se casava, ele juntava com a herança da moça que ele se casava, porque o que tinha filha mulher queria que ela se casasse também com outro filho de coronel. Era assim entre eles. E aí ele instruía o filho a se comportar exatamente como ele. Você viu o filme ontem que passou? Quando aquele homem estava matando os índios, o que ele fez? Ele deu a tocha na mão de quem? Para ele. Ele tinha que instruir o filho no mesmo caráter dele. O filho tinha que herdar aquela condição. E aquele rapaz herdou aquilo. Ele era ruim daquele jeito porque ele herdou aquilo do pai. O pai o instruiu a ser daquela maneira. Só que nós temos um Deus que é amor. E ele quer nos instruir a andar como ele. Ele quer mostrar tudo que pertence para mim e para você. Então, espiritualmente falando, ele nos deu toda a condição para a gente se desenvolver. Desde neném até a idade adulta espiritualmente. E aí ele diz assim, até onde isso vai? Olha o que ele fala. Aquele que desceu, ora isto ele subiu, que é senão que antes também desceu às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu, que foi lá e venceu o diabo, é o mesmo que subiu acima de todas as coisas, de todos os céus, para cumprir todas as coisas. Ou seja, Jesus já fez tudo o que tinha que fazer. Ele desceu aqui na terra, se fez homem, se humilhou até a morte de cruz, desceu no inferno, venceu o diabo e foi elevado até os mais altos céus. Você não tem mais nada para fazer. Ele já fez tudo. Ele já conquistou a fazenda. Agora ele quer que eu e você viva como herdeiro dela. Mas ele precisa me ensinar a como viver como herdeiro. Então ele diz assim, e ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, tendo em vista como objetivo o aperfeiçoamento dos santos. Quem são os santos? Você é os santos. Então os ministérios foram levantados com o objetivo de aperfeiçoar eu e você, de nos dar o crescimento, cada funcionamento. Por exemplo, eu estou ministrando hoje. Eu sei que alguma coisinha eu estou deixando que vai contribuir para o teu crescimento. A Rita ministra, ela traz mais alguma coisinha. Vem um outro ministério, acrescenta mais alguma coisa. Você ouve um filme do irmão, uma ministração do irmão Dave, acrescenta mais algo lá dentro daquela lacuna. O Alan ministra, algo mais é acrescentado. Tudo isso tem o objetivo de dar para você um crescimento, de aperfeiçoar eu e você. Mas por trás de todos esses ministérios tem uma pessoa chamada Espírito Santo. Então, se essas pessoas, todos esses ministérios, são usados pelo Espírito Santo, eu não tenho nada, parcela nenhuma. Eu sou o instrumento, mas quem faz é o Espírito Santo. Então, independente de quem esteja ministrando para mim e para você, acima de tudo, se aquela pessoa está fazendo espiritualmente, ela é apenas um instrumento. É Deus o tempo todo, através do Espírito Santo, como babá, como uma mãe, te dando crescimento. Todos os dias, acrescentando o genuíno leite espiritual. Todos os dias trazendo um pouquinho. Mas a maneira de isso funcionar é se eu pegar essas ministrações e me entregar a elas. É só o Espírito Santo que pode colocá-las dentro do nosso espírito. Quando a gente ministra, por mais que você ministra no espírito, a minha palavra não entra no teu espírito. Ela vem no nível da tua mente. Você recebe ela no nível do teu intelecto. Por isso que se eu não passar tempo com o Espírito Santo, o diabo rouba tudo. Mas quando eu passo tempo, aí o Espírito Santo pega essa palavra e revela ela no meu coração. E quando ela é revelada, cai como genuíno leite espiritual e dá crescimento.
A criancinha nasce um pouco mais em estatura. Olha o que ele vai dizendo. Tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos, versículo 12, para o desempenho do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Ele está dizendo, se você realmente beber desse leite, se você se firmar na ministração, se entregar ao Espírito Santo, você vai desenvolver o teu chamado para o desempenho do corpo. Você vai estar sendo um benefício dentro do corpo. Você vai estar funcionando como membro do corpo de Cristo. E olha o que acontece com a pessoa que sai da condição de neném e começa a funcionar dentro do corpo. Olha o que ele diz. Versículo 13. Até que todos cheguemos ao quê? Unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura de quem? Ô irmão, aonde aí você está nesse negócio? Ele está dizendo que eu posso chegar perto da medida da estatura de Cristo. Qual é a estatura de Cristo? Você parou para pensar nisso? Qual é o nível de Cristo? Em termos de amor, de perdão, de liberalidade, de paz, de misericórdia, de compaixão, de justiça, de obediência. Ele está dizendo o modelo e o nível que eu quero te levar. É o modelo de Cristo. E é o nível de Cristo. Não é o modelo do Versilei, não é o nível do Versilei, não é o modelo do Dave, não é o nível do Dave, não é o modelo do Alan, não é o nível do Alan, não é o nível da Rita, não é o nível do Henrique, não é o nível de... É o nível de Cristo. Todos são meus filhos, ele está dizendo. Todos estão indo para um crescimento. Mas o exemplo, a base para o teu crescimento é Jesus. É como ele que você tem que agir. É dentro dos mesmos, produzir os mesmos tipos de frutos que Jesus produziu. E ele continua falando, mais um pouquinho. Para que não sejamos mais, o quê? Crianças inconstantes. O que acontece com uma criança? Ela é levada ao redor por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada membro, faz o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Quando a gente está na escola, bom, eu já fui para a escola há muito tempo, né? Qual que era a coisa mais difícil? Não sei se o Henrique era igual eu, o irmão. Tem vários homens, porque homem é pior que mulher, né? Quando você entrou no primeiro ano, qual que era a coisa mais difícil, Fernando? Era ficar sentado na sala de aula, né? Por quê? Porque antes de ir para a escola, você levanta de manhã, toma café, o que a mãe fala? Vai brincar. Não é isso. Aproveita enquanto você é novinho, que você não tem responsabilidade. E joga bola. E na minha época era de estilingue, bolinha de gude, bete, todo esse negócio. Mas quando você fez 7 anos, hoje está indo mais novo as crianças, né? Porque no parque de diversão era a mesma coisa, o parque infantil era só diversão. Mas no primeiro ano, que você entra numa sala de aula com crianças que você não conhece, e entra aquela professora que na época elas eram mais enérgicas, né? Com aquelas réguas desse tamanho, senta e fica quieto. Era uma tortura. E eu me dava vontade de ir no banheiro toda hora, porque eu não via a hora que passava as horas. Eu não queria. Porque é um menino inconstante. As tuas faculdades não foram exercitadas ainda para ser um adulto. Você se comporta como uma criança. Então qualquer vento de doutrina, qualquer coisa te balança, te tira do plumo. Tira do plumo. Então ele está dizendo, o objetivo do Espírito Santo, dos funcionamentos que eu levantei na igreja, Deus está dizendo isso. Filho, é para te dar crescimento. É para que você pare de agir como um neném espiritual. É para que você comece a exercitar as suas faculdades, a ser liberto da velha natureza, a pensar nas coisas do alto, para que eu comece a usar você dentro do meu corpo, para que você possa ser honrado dentro desse corpo, não levados por vento de doutrina. O que são as ventos de doutrina hoje? É tudo aquilo que tira você da simplicidade do Evangelho. Nós estávamos falando de um vento de doutrina ontem, que é essa pedição de dinheiro que está dentro do corpo de Cristo. Corpo de Cristo entre aspas, porque Deus não está nisso. É essa roubalheira dentro das igrejas. É a maneira de escravizar as pessoas.
é ficar fazendo jeitinho, né, brasileiro. Faz isso que Deus te dá aquilo. Olha, esses tempos atrás nós estávamos na igreja, e tem uma determinada igreja mais para baixo, a hora que eu vi aquela multidão de gente com uma arca, a arca, né, não, a outra arca, de Davi, que continha a vara de Arão, os 10 mandamentos, e aquele povo andando em volta do quarteirão com aquela arca. 7 voltas no quarteirão. E à medida que eles fizessem aquilo por 7 semanas, Deus os abençoaria. São ventos de doutrina. São coisas que o inimigo colocou dentro da igreja. Sabe? Aquela penitência, vem na igreja todo dia para você ser abençoado, faz uma campanha. Então, esse é o vento de doutrina que as pessoas não crescem espiritualmente. Tem pessoas, não, vem filho, faz essa campanha que o teu marido vai mudar. Deus, às vezes, pela graça e a misericórdia dele, ele responde àquela pessoa, por causa da compaixão dele. Mas as pessoas, eles querem mudar situações, eles não querem ser mudados. Imagine o seu filho, ele sempre querendo de tudo dentro de casa, mas ele não permitindo que você o instrua, que você o ensine. É muito difícil o pai e uma mãe, que se o filho chegar e falar, olha, eu não quero estudar, não quero trabalhar, quero que o senhor me dê um carro do ano, porque eu quero curtir a vida. A primeira coisa que o pai e a mãe falam, não posso concordar com isso. Você tem que ter uma formação, você tem que ter um futuro, ou senão, mesmo que você não se formar numa faculdade, que você seja um servo de Deus. Porque o pai e a mãe se preocupam com o bem-estar do filho, com a formação do caráter dele. E Deus, ele tem um zelo com o nosso caráter espiritual. Porque é através dessa mudança que tem dentro de nós, que manifesta a glória de Deus. Que as coisas realmente são mudadas. Olha o que ele diz em Colossenses, abre lá. Colossenses capítulo 3. Portanto, versículo 1. Se fostes ressuscitados com Cristo, lembra que eu falei do papagaio? Buscai as coisas de onde? Onde Cristo está sentado à destra de Deus. A palavra em Efésios 1 diz que ele já nos abençoou com toda sorte de bênção espiritual e nos assentou juntamente com ele nas regiões celestiais. Ele está falando, o meu plano e o meu projeto de vida para você já foi estabelecido. Você já é abençoado com toda sorte de bênção. Eu já fiz tudo. E agora Paulo está dizendo, busque essas coisas. Ande nesse nível. E quem é que vê nesse nível e pode me instruir aqui embaixo, enquanto eu estou nesse corpo? O Espírito Santo. E às vezes o Espírito Santo está como aquele papagaio dizendo, sai daí, vem para cima. E eu estou lá que nem um João Bobo, porque eu não estou sensível ao Espírito Santo. Às vezes você está dizendo, eu estou precisando que o Senhor mude o meu lar, e Ele está dizendo, vem aqui que eu vou te mostrar como. Eu vou te instruir como o teu lar pode ser restaurado. E eu estou lá, não, mas está gostosa a semente aqui. Ele está dizendo, mas não é isso que vai te ajudar. Eu tenho uma instrução no nível de Deus para você. Sobe aqui, Ele já preparou esse lugar para você. Mas a semente está boa, sem saber que há alguém ao derredor, rugindo como leão, esperando que eu ignore cada vez mais para que Ele me traga naquela circunstância. Às vezes ele está dizendo, Deus, eu não consigo perdoar aquela pessoa, isso está me matando, mas eu tenho ódio dela. E Ele está dizendo, sobe no meu nível. Agora eu tenho algo para você, que te ajuda a perdoar essa pessoa. Deus, tira esse câncer de mim, tira essa enfermidade, o Versilei já orou, não sei quem orou, não fui curado, e Ele está dizendo, vem para cá, eu vou te mostrar como você entra na cura. Eu não tenho paz, eu só tenho paz quando eu estou dentro da igreja, mas vem cá que eu tenho um lugar de paz para você. Aonde você está, uma hora o diabo vai te pegar, ele vai tragar você. Enquanto você persistir no vento de doutrina errado, enquanto você dizer que você é assim mesmo e não tem jeito, enquanto você preferir a vida religiosa porque ela não exige nada de você, eu não posso te ajudar. Sai desse nível. Por isso que Paulo está nos exortando, se você nasceu de novo, se você é uma criancinha espiritual, vive como criança espiritual, vive como pessoa espiritual. É um outro lugar. E aí ele diz assim, portanto, se já fostes ressuscitados com Cristo, buscai as coisas do alto, as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra, pois morrestes, e a vossa vida
e a vossa vida está oculta com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós vos manifestareis com Ele em glória. Você já parou para pensar nisso? Mas quando Ele voltar e se manifestar, não, Ele está falando outra coisa aqui também. Quando Ele, que é a nossa norma de vida, quando Ele, que é a nossa exemplo de vida, pudesse manifestar através da verdade dele no nosso coração, então você também passa a viver naquilo que Ele conquistou para você. É isso que Ele está dizendo. Quando Cristo, que é o teu médico dos médicos, pudesse manifestar como o teu médico com os médicos no teu coração, não vai haver lugar para o câncer. Mas a cura se manifestará em você. Quando Cristo, que é amor, se manifestar no teu coração, não vai haver lugar para a falta de perdão e nem para o ódio. Porque Ele vai substituir aquilo dentro de você. Então, quando você se entrega ao Espírito Santo, quando você está orando em línguas, você está dando condição de Cristo se manifestar na tua vida. Apóstolo Paulo diz, Cristo se manifestando em vós, a esperança da glória. Ele quer a nova vida. Ele não quer continuar em estado embrionário aí dentro. Você agora é uma nova criatura. Se você tomar desse leite, você vai crescer como nova criatura. Você vai agir como um cidadão dos céus. Senão, fica como um neném. Agindo como neném. O irmão não olhou para mim, não perdoou ele. Não é assim? Deus não me deu aquele carro, eu não vou na igreja essa semana. Ele quer algo mais para você. Há uma mudança aqui dentro. E aí ele vai apertando o cerco, ele vai dizendo assim, olha, fazei morrer a vossa natureza terrena, para que o espírito cresça. Os cômodos que estão bem fechados têm que ir sendo abertos. Só que Deus, Ele é tão delicado, que Ele não é como eu e você que quer mudar as pessoas do nosso jeito. Eu não gosto daquele irmão porque ele senta de perna cruzada. Não é assim. Jesus suportou aqueles homens por 3 anos, porque Ele conhecia dentro deles. Nenhum de nós suportaria um Judas na nossa vida. Mas Jesus enxergava as entranhas de Judas. Ele enxerga. Ele enxergava dentro de Pedro. Por isso ele disse, filho, eu sei que você quer muito andar na minha presença. Você vai andar comigo. Mas no momento você está falando algo que você não sabe. Por isso eu não vou exigir de você. Jesus poderia dizer, não, Pedro, você vai me trair, eu não quero mais saber de você. Siga a tua vida. Jesus disse, não, você não sabe o que você está falando. E quando ele caiu, como um pai olha com um coração de amor para um filho, Jesus olhou para Pedro e falou, eu sei que você caiu. Mas eu estou indo na cruz mesmo assim por você. E quando eu ressuscitar, eu vou te procurar. Eu vou te apresentar uma nova natureza. Então é assim que Ele olha dentro de nós. É assim que Ele sonda eu e você. Ele está o tempo todo dizendo, não faz. Vai dar problema. Você vai tropeçar, moço. E você vai lá e cai. Ele fala, eu sabia. Mas mesmo assim eu estou com a mão estendida. Quer sair disso? Quer sair? Ele está te perguntando hoje para você, você quer sair? Você quer realmente começar a ver as coisas no nível de Deus? Deixar Ele te mostrar como sair desse lugar? Eu não sei qual é o lugar que você está. Talvez é uma enfermidade. Talvez é uma deformidade no teu íntimo que você nunca falou para ninguém. Mas aquilo mexe com o teu emocional. Às vezes é uma falta de perdão. Às vezes é uma frustração. Mas nós temos a tendência de correr e não deixar Ele nos trazer para a luz. Nós estamos igual aqueles 2 papagaios. Deus, eu quero andar com o Senhor, mas o Senhor fica aí e deixa eu aqui. Não. A hora que ele cantou, o parceiro dele falou, já entendi. Deixa eu ir lá para cima que é mais seguro. É muito... Olha, às vezes a gente fala assim, mas o lugar que eu vou lá é bem no mato mesmo. Tem onça, tem cachorro do mato, tem capivara, tem anta, tem todos esses bichos, cobra. O passarinho sabe o que ele está fazendo, não é nenhum bobo não. A hora que o outro canta, ele fala, eu não sei o que é. É perigo. Eu não sei se é uma cobra, se é uma onça, se é um gato do mato, mas se ele cantou é porque eu tenho que sair. A palavra de Deus diz, não deis lugar ao diabo. E Paulo diz, nós não ignoramos os seus ardis. Paulo estava falando, não se distraia, não ignore, ele não está brincando. Então quando o Espírito Santo canta dentro de nós, quando ele está nos chamando para uma mudança, irmão, corre para lá. Ele não está exigindo nada de você, ele só está dizendo, sobe para cá, eu já preparei tudo. Vem para um nível de comunhão onde eu possa te mostrar, filho.
Uma vez o irmão me contou uma visão que ele teve, aquilo foi algo assim que já faz uns 15 anos, mas aquilo ficou dentro de mim, nunca mais esqueci. Ele falou que tinha um irmão que ele gostava demais daquele irmão, um homem que foi muito usado por Deus, e ele não entendia por que aquele irmão tinha caído. Mas ele começou a orar muito por aquele irmão. Ele se colocou e falou: Deus, eu vou interceder, porque ele amava muito aquele irmão. E aquele irmão começou a orar, só que ele via que aquele irmão, ele queria que, por ele estar orando, que o irmão já agisse do jeito que ele queria rápido. Não, ele precisa se levantar rápido. E Deus deu uma visão para ele, uma ministração. Ele se viu num lugar onde ele começou a subir, a flutuar. E ele via uma formação de nuvens, mas era como tipo de plataformas, como aqui. E ele começou a subir e de repente ele via pessoas deitadas no chão. No outro nível, ele viu pessoas ajoelhadas e chorando. E quando chegou num nível aqui, ele viu esse irmão que ele vinha orando por ele. E esse irmão ficava para lá e para cá. E ele sabia que esse irmão estava orando. E ele orava, e andava para lá, e andava para cá. E ele começou a mexer com o irmão, e chamar a atenção do irmão. Falar: ô, sou eu que estou aqui. O que você está fazendo aí? O irmão só olhava para ele e mostrava com o dedo para cima e continuou orando. Ele falou que depois que ele passou esse nível, ele chegou num lugar onde parecia que as nuvens eram tão densas e negras que dava para ele cortar as nuvens com uma faca. E aquilo foi um tormento, e aquilo foi gelando ele de tal maneira, e esfriando e pressionando ele, que ele começou a descer. E aí Deus mostrou para ele e disse: filho, esses homens que você viu são homens que já chegaram aonde você chegou, mas eles não estavam suficientemente livres. Então o diabo derrubou eles. E aquele irmão que você tem orado, ele está ali orando e se preparando para conseguir passar por esse nível. Por isso ele te apontou e disse: cuidado onde você está indo. E você não entendeu, mas agora o mesmo tratamento que eu tenho para ele, eu tenho para você. É assim que funciona. Aquele que está de pé, cuide para que não caia.